Fala pessoal, aqui é a Ana e o Pedro do Antítese e a gente está gravando mais um podcast com vocês hoje. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre uma das questões que é, acho que uma das principais que a gente recebe, Por que Deus permite o sofrimento? O sofrimento humano é algo que a gente vê em todos os lados, certo? Acho que todo mundo já passou por alguma coisa, todo mundo já bateu o dedão do pé na cama, acordou, tropeçou, alguma coisa assim, Então, por que Deus permite sofrimento, E é muito interessante porque a gente crê que o cristianismo tem uma resposta coerente. Mas e as outras visões de mundo, As outras religiões, Como que eles veem essa questão do sofrimento? Primeiro, assim, como você falou, essa dúvida, ela remete ao conceito até de maldade no mundo. Porque o sofrimento vem da maldade. E nós que somos cristãos sabemos, na nossa visão, e a gente já vai falar sobre isso, que vem do pecado. Mas é importante a gente falar também que quando é questionado para nós, porque acho que esse é o maior ataque presente. Qualquer lugar que você for escutar, a maior dúvida que um cristão vai viver, até na sua caminhada cristã, é exatamente essa. Por que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que eu perdi aquele ente querido? Por que eu estou sofrendo isso? Por que aquela porta foi fechada? Aquela doença. E é um questionamento que vem na nossa mente, todo mundo passa por isso, e que também pessoas que são contrárias à nossa fé também vão questionar o cristianismo. Por que Deus, se ele é tão bom, por que ele permite o sofrimento? Mas um paralelo que a gente tem que fazer, que foi o que você iniciou, é que todas as cosmovisões precisam responder essa pergunta. Não é só o cristianismo. É verdade. A gente precisa olhar e entender, qual responde da melhor forma possível. Porque não é só o cristianismo que pode responder. Como que o budismo responde, que é uma religião que está presente dentro do Brasil? Como que os muçulmanos respondem, que não é uma religião tão presente, mas como que eles respondem? Como que os ateus, os agnósticos, qual que é a visão das pessoas? Então, se é uma pergunta para nós, como que as outras pessoas também respondem? Porque às vezes parece que o cristianismo fica colocado no banco de réus, assim, tipo, vocês têm que responder essa pergunta. E essa pergunta tem que ser respondida de forma clara e inteligente. Mas as outras religiões respondem essa pergunta e os ateus, como que eles respondem, É uma boa pergunta. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deve considerar. Então, primeiro, vamos pensar nos ateus aqui. Até coloquei uma citação do Richard Dawkins, que é um dos maiores ateus aí que tem na atualidade, o novo ateísmo, que não é só um ateísmo que nega o cristianismo, mas é um ateísmo que é anti-religião. Os livros que ele escreve são totalmente contrários, e você vai ler, enfim. Ele fala que não existe nada além de um pessimismo cego. Ele vai falar também que não existe mal ou bom. Ele vai falar que o DNA é aquilo que importa. O DNA não se importa com maldade ou bondade. O DNA simplesmente é, porque ele é um biólogo, Porque ele é um cientista nessa área de biologia. Ele fala que, na verdade, todos nós somos DNAs e a gente simplesmente existe. A vida simplesmente acontece. E o conceito de maldade, bondade não existe. Porque a moralidade, então, foi feito a partir de um processo evolutivo. Pensando nessa cosmovisão, isso é incoerente. Porque no final, então se não importa, por que tantas pessoas no mundo têm essas questões? Ou vivem esse dilema do sofrimento? E eu tenho certeza que mesmo um ateu, em algum momento que ele teve alguma crise, ele também teve esse questionamento. Mas se o conceito dele é que Deus não existe, como que você fundamenta a sua moralidade? Como que você fundamenta aquilo que é certo ou errado? Como que você fundamenta a visão de maldade que nós temos vem a partir de um legislador supremo que diz aquilo que é errado e aquilo que é certo. Aquilo que a gente não deveria estar vivendo, que é o sofrimento. A maldade no mundo, E aqui a gente não está nem falando sobre desastres naturais, tá? Eu até quero colocar isso porque isso poderia ser um vídeo só sobre esse assunto. Estamos falando sobre sofrimento de maldade, a pessoa sofrer algo. Então, na visão dos ateus, você não consegue responder coerentemente. A próxima visão que a gente pode falar bastante é a visão do Islã, que é uma outra cosmovisão que existe e é a que mais cresce, Acho que até, não sei se passou o cristianismo, em termos de crescimento, eu sei que tem menos muçulmanos do que cristãos, mas os muçulmanos vão falar que Deus está no controle de tudo. Mas basicamente é que Deus é como se fosse um manipulador e a gente estivesse então como se fosse uma marionete e ele levando todas as coisas, fazendo acontecer, ele molda a realidade, ele determina tudo e é um determinismo meio que sem coerência, Ele tem os seus próprios propósitos, se ele quer a morte, é a morte e até o sofrimento, se vier pelas mãos de Deus, ok. Então, por que eu estou falando isso? Um homem-bomba que se explode, se Alá está mandando, é Alá que está mandando. Todas as outras cosmovisões, as outras religiões que são contrárias à fé islã, são inimigas da fé islã.
Elas devem, inclusive, os mais radicais, né, vão perseguir. Porque, no final, a maldade, ela vem do próprio Deus, vem através das mãos de Deus. E as pessoas são simplesmente, os muçulmanos, são instrumentos na mão desse Deus controlador. Manipulador. Enfim, o que acaba sendo até triste, né? A próxima visão que a gente tem é a visão do budismo, que é uma visão muito presente aqui no Brasil. Eu poderia dizer que no Brasil existe uma mistura, e você pode falar também, um sincretismo de filosofia budista com hinduísta, com, enfim... Espírita, né? Espírita, é uma coisa misturada. E o conceito, então, do budismo, né, e algumas vertentes até do hinduísmo, panteísmo, é que o sofrimento no mundo, né, a resposta para o sofrimento é basicamente você tem que suprimir os seus desejos e emoções. Precisa meditar, esquecer do seu sofrimento, das suas emoções. O sofrimento vem por causa de emoções, por causa de dificuldades, enfim. E você precisa, dessa maneira, moldar, então, a sua vida. É como se estivesse apegado no mundo, né? E se você está sofrendo com as coisas do mundo, é porque você está apegado demais a esse mundo. É isso que eles vão falar também, né? Então, tipo, se eu sofro, por exemplo, a morte de alguém, é porque eu entendi que a morte, vai acontecer e tudo bem, tipo, né? É uma coisa de ser tão elevado espiritualmente que você não sente mais, você não tem mais essas emoções, né? E dependendo da vertente, se crê ou não que existe uma próxima vida, uma reencarnação, é até melhor você morrer, por exemplo. Porque tudo dá tudo melhor certo. Sofrer bastante aqui, porque depois vai ser melhor. Enfim, eu sei que existe uma variação muito grande, mas o conceito principal que a gente percebe nessas vertentes é de você ignorar os seus sentimentos ou suprimir eles, conseguir controlar para você não ser guiado pelos seus sentimentos e pelas suas emoções. Agora, o cristianismo não é isso. Deus nos criou com emoções, Deus nos criou com sentimentos. O que Ele quer é que nós coloquemos, então, os sentimentos, as nossas emoções aos pés da cruz, para que Ele governe. Nós temos sentimentos, temos emoções porque somos humanos. Mas Deus, o que Ele deseja de todos nós é que Ele possa ser o Senhor das nossas vidas. Esse é o contraste entre o budismo e o próprio cristianismo. Mas vamos falar então agora sobre o cristianismo. Como que o cristianismo responde o conceito de sofrimento? No cristianismo, a gente tem a ideia de que Deus ele criou o mundo de maneira perfeita, no Éden. Então Ele criou para que a gente caminhasse e vivesse nesse lugar perfeito, sem sofrimento, sem dor, sem maldade. Mesmo que a maldade já existisse no Éden, porque o diabo já existia, então ele era o ser mau, né? Mas na humanidade não existia maldade, no mundo não existia maldade. Então a gente percebe que Deus nos criou para esse lugar. Agora, quando a queda acontece, quando o pecado acontece, como consequência do pecado, nós temos a maldade, junto com a liberdade do homem de viver e escolher as coisas, né? Escolher sofrer, fazer outra pessoa sofrer, outro ser humano fazer sofrer, enfim. Então a gente tem esse conceito, mas o que mais nos aponta, e daí eu acho que é um outro argumento que a gente usa para o cristianismo, é que o próprio sofrimento nos aponta para a eternidade, nos aponta para uma vida além dessa que nós estamos vivendo. Porque Deus não nos criou para sofrermos. E é por isso que o luto é tão difícil. E é por isso que uma doença é tão difícil. E por isso que a morte é tão difícil. Porque nós fomos criados, né, o ser humano foi criado para ser um ser de eternidade. Nós somos eternos. Mas se a gente for olhar para o Éden, era essa a intenção de Deus. Mesmo Deus sendo soberano, Deus sendo controlando todas as coisas, ao mesmo tempo Ele não nos criou para sofrer. E a gente precisa compreender isso. Então, a maior diferença é essa. Nós vemos essa... Eu não sei se você quer adicionar alguma coisa, mas eu acho que é por isso que Deus Ele permite o sofrimento. Não é que Ele permite simplesmente por permitir, é porque Ele dá liberdade ao homem, o pecado aconteceu e, como consequência, o sofrimento veio. Então, não é que Deus ele não está no controle. Não é que é impossível a gente conciliar as duas coisas, Deus e sofrimento. Um Deus bom e a humanidade sofrendo. Mas é simplesmente o conceito de Deus, ele nos dá liberdade, e o conceito também de que nós vivemos o pecado como consequência da própria queda, porque nós somos maus. O livro de Jeremias vai falar isso, que o coração é enganoso, que o homem é mau. Então, a maldade acontece por conta disso. É como se essas religiões, né, o Islã mesmo, que tem essa questão da soberania, é um extremo, né? Então, tipo, Deus é tão soberano que está no controle de tudo, então ele quer que eu sofra. Tipo, ele quer que eu passe por tudo isso, né? Ele determinou isso. Ele determinou, já tá escrito, eu vou passar por tudo isso, né? E essa é a diferença. A gente não entende Deus como a soberania de Deus dessa maneira, né? Em que Deus está
ordenando. Claro que Deus, ele sabe o que vai acontecer conosco, mas isso não quer dizer que Deus ordena que aconteça coisas ruins conosco, é porque a gente vive nesse mundo caído, né? E tem pessoas que têm essa liberdade, eles usam essa liberdade para fazer coisas, né? Então uma pessoa que sai e assassina alguém, né? Não é vontade de Deus que aquela pessoa fosse assassinada, né? Mas acontece e Deus permite, né? Na grandeza dele, né? No entendimento dele. Mas você vê que é um extremo, né? Porque o budismo também tem um pouco de verdade, né? Nessa questão da gente não ser apegado a essa terra, mas eles vão para o extremo, né? Tipo, você não tem que sentir nada, você tem que meditar tanto que você está além, né? Então, os extremos, né? Sempre levado ao extremo. É isso aí, acho que no final Deus ele permite sofrimento nas nossas vidas e nós que somos cristãos sabemos disso. Nós vivemos, nós sofremos, nós passamos por lutas, mas Deus permite para que a gente possa aprender com isso. E a gente possa viver a plena vontade de Deus. Mesmo que a vontade de Deus seja a gente sofrer e viver momentos de dificuldade, na sua graça, Ele vem e Ele nos capacita e age nas nossas vidas. Finalizando então mais um podcast, porque Deus permite sofrimento na visão do cristianismo. É isso aí, espero que você tenha sido muito edificado, abençoado e a gente se vê no próximo podcast. Deus abençoe. Valeu!